Ô, Ricardo. Ué, você não pode esperar? O Ricardo já participou na semana passada, mas Ah, aí ficou faltando você e o Diogo vai assistir de novo aí pra gravar. É, o objetivo aqui, né, é apresentar um pouco sobre essa demanda dos cortes de geração das usinas tipo 3, que tem sido demandado aí nesse final de ano, né, como um esquema emergencial, para justamente tentar cercar um cenário aí de carga supervisionada muito baixa, né? A gente vê aqui alguns dias aí dos últimos feriados, ano passado, esse ano, Dia dos Pais, que a carga líquida que o ONS enxerga aqui, né, que considera a geração das usinas despacháveis, né, sem geração distribuída em MMG, deu uma carga muito baixa. Então o ONS estava ficando sem espaço para fazer mais cortes de geração, né, além dos ali de inflexibilidade das térmicas, das vazões mínimas das UHS. Então foi identificada essa possibilidade aí de fazer os cortes também na rede de distribuição. Então vai ter um procedimento aí para isso, né, que chama esse Plano Emergencial de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição, que o ONS vai fazer a previsão aí dos recursos, né? Se ele vê que tem a tendência aí de ter a possibilidade de corte de geração, ele vai fazer esse comunicado às distribuidoras e as distribuidoras vão comunicar os agentes aí que tem essa possibilidade de corte. E na etapa de programação diária, né, no dia anterior, a definição dos cortes vai ser feita aí baseada no balanço energético lá das usinas e em relação à carga, né? Se houver necessidade de corte para as distribuidoras, o ONS vai fazer o rateio para as distribuidoras participantes, são 12, e essas, por sua vez, vão fazer o comando lá para as PCHs, UFVs, usinas térmicas lá do tipo 3 na área de concessão. Para esse por que não são todas feriado, distribuidoras? o ONS fez essa avaliação aqui, ó, que 80% da capacidade de GD, né, principalmente, GD não, perdão, é das usinas tipo 3, estava associada a essas 12 distribuidoras. Então, como é um plano emergencial, né, mais para resolver um problema aí desses dias mais críticos de final de ano com carga baixa, ele definiu aí que seriam essas 12 que já representariam uma parcela muito grande aí do problema, né? Fez um pareto aí para não precisar abrir tratativas com várias distribuidoras que às vezes têm uma representação muito baixa, né, da carga do SIM. Então ele escolheu aí a CEMIG tá número 2 aí em termos de montante de capacidade instalada das usinas tipo 3. No fim vai cortar a térmica também, né? No final ficou. A distribuidora ela fez um inventário, né, das usinas tipo 3 e ela identificou que algumas térmicas têm certas restrições ali, certas inflexibilidades, né? Pelo que eu entendi, ó, eles vão tentar sempre atender as inflexibilidades declaradas e se não conseguir, né, aí sim faria o corte, mas a princípio talvez as gerações fotovoltaicas e hidrelétricas tenham um corte proporcional maior do que as térmicas, por essa questão da inflexibilidade. Mas se precisar e a térmica for capaz de cortar, vai cortar sim. Por que são usinas tipo 3? Usinas tipo 3 é uma classificação lá da ANEEL, né, do ONS, mas assim, vou resumir aqui. Tipo um são as usinas grandes conectadas na rede básica, Embarcação, Três Marias, Itaipu. Aí você pega as usinas tipo 2 são as usinas que o ONS enxerga, mas que não necessariamente está conectado na rede básica lá. São tipo usinas de menor relevância. Aí eu acho que entra Jusante, né? Acho que talvez Rosal tá nessa classificação. E as usinas tipo 3 vai ser o que sobrar aí em termos de PCH, usina fotovoltaica de maior porte, né? Que não enquadra como GD, e usina termoelétrica também, que não enquadra como GD lá e nem está supervisionada pelo INS. Então, nesse rol de usinas aqui, tem usina de 500 kW e tem usina de 200 megawatts. Varia muito assim, o perfil dessas usinas tipo 3.
Semanalmente, né, o ONS vai dar esse alerta aqui, baseado na probabilidade de acontecer ou não um corte. Essa semana eles já deram um indicativo aí que a probabilidade está nessa faixa aqui amarela, né, um estado de atenção, e que vai ser confirmado amanhã, né, se realmente vai ter esse corte lá no dia 25, no Natal. Essas comunicações elas estão ocorrendo lá no chat da programação diária, né? E esse indicativo semanal aqui vai ser naquela reunião da programação diária que ocorre nas sextas-feiras ou na semana de PMO, na reunião que ocorre nas quintas, né, à tarde. Essa semana e semana que vem tem um cronograma diferenciado, né, das reuniões lá devido ao feriado. O PMO, ele foi ontem à tarde e hoje de manhã, e na semana que vem essa reunião vai ser na terça-feira. Por enquanto ele identificou, né, somente até o final de semana aí, até o dia 28. Ainda não deu indicativo lá para o Réveillon, mas tudo indica aí que no dia 25 tem a probabilidade mediana aí dele demandar esses cortes, mas somente amanhã a gente vai saber se vai ser cortado ou não. Na etapa de programação, o ONS vai então fazer essa definição aí do montante, né, de restrição tipo 3 e comunicar às distribuidoras. E as distribuidoras, por sua vez, elas vão ser responsáveis aí por fazer toda a tratativa com os agentes, tanto na etapa de programação, quanto eventualmente aí na etapa de tempo real. A gente publicou essa MOP, inicialmente já saiu como 57, mas hoje a gente substituiu aqui essa 59, que detalha aí um pouco da aplicação dessas medidas aí de corte agora no final do ano, né? Tenta contextualizar um pouco aí os motivos e trazer aí para a operação aqui das usinas da CEMIG GT. Essa distribuição das gerações a serem cortadas, né, elas vão ocorrer por centro de operação. A distribuidora, ela publicou uma IO, só abrir aqui só um momento. Esse material todo, né, referente aos cortes de geração, a gente está salvando lá na pasta da programação em general. Tem uma pastinha lá aqui, ó, NS, Esquema Emergencial de Cortes de Geração. E esse documento aqui, essa IO 070, é o documento lá da CEMIG-D, que procedimenta aí como que ela vai tratar o corte aí depois que ela receber os comandos lá do ONS. Nesse procedimento aqui, ela faz uma contextualização, né? E depois ela fala aqui qual vai ser o critério que ela vai utilizar para definir esses montantes. E nesse item 5.2, ela define aqui que ela vai agrupar essas usinas tipo 3 por cento de operação. Então, ela não vai fazer um comando de corte individual para Piau, para Cajuru, para Gafanhoto. Ela vai falar assim: CEMIG GT, você tem 17 usinas tipo 3 sob a sua supervisão. Essas 17 usinas, elas têm um máximo de geração autorizada de 50 megawatts. E como que a gente vai distribuir essa geração entre essas usinas? Fica a nosso critério aqui da área de planejamento energético. O ONS ele definiu aqui algumas curvas de referência, né? Mas assim, de forma mais simplificada, ele vai definir um valor máximo de geração do bloco de usinas, e esse valor de geração, né, ele tem que ser mantido durante todo aquele período. Então, vamos supor que é de 8 da manhã às 4 da tarde. É um valor flat de geração e todas as usinas somadas vão ter que atender essa geração máxima. Essa geração que ele vai definir, né, ela é baseada no histórico de geração dos últimos 7 dias de dados disponíveis. Como que funciona isso, né? O ONS ele recebe da CCE esse histórico de geração que e a CCE envia para o ONS lá semanalmente. Ele pega lá e faz a média dos últimos 7 dias e meio que considera que isso vai acontecer no dia seguinte também. Então pode ser que tenha certa defasagem aí com os dados verificados, mas essa média aí que vai ser a referência. Então a distribuidora vai pegar lá o montante da área Minas Gerais
e fazer o rateio lá para a CEMIG GT e falar, CEMIG GT, cumpra 50 megawatts nesse período. Aí essa divisão a gente vai fazer, eu vou apresentar aqui na sequência como que vai ser feito. Para auxiliar nesse processo de análise aqui dos cortes de geração, lá nessa pasta com os arquivos, tem essa pasta Python, que tem esse arquivo histórico de 7 dias, geração usinas tipo 3, que é esse formato IPYNB, que é o Jupyter Notebook, né? Um formato lá do Python. E nesse arquivo a gente tem vários códigos aqui que eu fui fazendo ao longo das últimas semanas. Esse primeiro aqui, ele vai lá nos dados abertos do ONS e busca esse padrão de arquivo aqui da programação diária. Todo dia, o ONS ele libera, né, um arquivo com fechamento da programação diária, com a geração de todas as usinas que ele programa, né, diretamente, e também a estimativa de geração dessas usinas tipo 3. Então, tem aqui ó, dados dos valores da programação diária. Então, no fechamento da programação lá, né, depois que ele finaliza, ele vai começar a publicar uma série de arquivos, né, tem lá o IPDO, tem outros arquivos que ele publica, e um deles é esse arquivo aqui da programação diária. Só abrir um aqui como exemplo. Ele tem aqui a data, o patamar vai ser os horários lá de meia e meia hora, né, até 48, as usinas e qual que foi a geração programada. Nessa lista aqui de usinas, ele traz tanto usinas tipo 1, tipo 2, quanto tipo 3. Então, fazer uma pesquisa aqui. Cadê? Será que Petit não tá o HE, não? Ah, tá aqui, ó, HE Petit. Então, Petit tem uma geração que ele considera aqui de 6 megawatts para amanhã, que é a média lá dos dados da CCE, né? Então, essa parte aqui do código, ele busca lá dos dados abertos, os últimos 7 arquivos, ele cria na pastinha esse outro arquivo aqui, né? Com essa geração compilada ali de todos os arquivos. Esse arquivo eu vou utilizar para fazer várias outras análises, né? A partir do momento que você abrir esse arquivo lá no Jupyter Notebook a primeira vez, pode ser que ele te peça para instalar algumas dessas bibliotecas aqui, né? Se ele der erro, né, falando que está faltando a biblioteca, é só ir lá no terminal lá do Windows e fazer aquele comandinho lá, tipo assim, pip install e o nome da biblioteca. Aí ele tende a instalar os componentes que ele precisa e o código começa a funcionar. Essa primeira parte, então, vai gerar esse arquivo e depois vai ter uma série de gráficos aqui, né? Dá para mandar ele rodar tudo de uma vez, aí ele já faz todas as análises juntas. Esse aqui ele traz a geração de todas as usinas do Sim, né? Tipo 3. Tem um outro aqui que são só as usinas que estão em Minas Gerais, na área da CEMIG-D. Tem outro aqui que é só de usinas da CEMIG GT, né? Então, Poço Fundo, Pajoaquim, Piau, Petit. E como Mas que. tem que ir dando play aí na esquerda, né? Ou esse comando aqui de rodar tudo ao mesmo tempo. Aí ele já roda todos e você não precisa dar play um por um. Pode ser um ou outro. Engraçado que o meu não tem Então, esse run all aí, não. você, talvez você tenha que rodar o primeiro para ele reconhecer o Python. Depois que ele reconhece um Python, pode ser que ele habilita. Então, em relação ao Sim, né, as usinas da CEMIG-D está dando mais ou menos aí 11%, e dentro dessa parcela, 1% aí do Sim é CEMIG-GT, nessas usinas tipo 3. E se a gente for olhar só essa área Minas, né, em torno aí de 12%. Então, qual que é a nossa expectativa, né? Se a CEMIG
e for usar um critério justo. Ela vai pegar lá o montante de geração que o ONS definir para ela e vai repassar em torno de 12% para a gente. Não está claro ainda se elas vão fazer alguma análise lá no sentido de manter a inflexibilidade de certas usinas ou não, mas assim, no melhor dos cenários, a gente receberia um corte aí de 12% do montante total aí da área Minas Gerais. Esse gráfico aqui traz esse histórico de geração aí dos últimos 7 dias, das usinas tipo 3 do Sim, tá dando em torno de 4.000 mega, da área tá mudo. Esse percentual aí da CEMIG GT aí que a CEMIG D vai ter, ela tem essa mesmo rateio aí? Isso foi Pois combinado é, com eles têm eles? acesso à mesma base de dados, né? Eu não sei se eles vão fazer esse critério tão simplificado assim, né? De só somar todas as usinas e aplicar o que for de cada agente. Isso não está claro ainda qual vai ser o critério deles. Pela IO que eles fizeram, vai ser mais ou menos isso mesmo. Eles vão pegar lá a geração prevista, total, e fazer o rateio lá para aquele grupo de usinas. Então, assim, se for cumprir a regra, é isso. Se eles forem, ah, não, essa usina aqui tem flexibilidade, tira ela da lista. Aí, não sei dizer. Tá? Tem que esperar acontecer primeiro para ver como é que vai ser. Mas aqui tem um montante total, né? Em termos de megawatt, o ONS enxerga aí em torno aí de 45 para CEMIG GT e para CEMIG D tá 420 aqui nesse período de carga mais alta. Mas Tem tido, esse combinado aí com o CLD não foi feito então não. Que a gente tava com esse medo dele pegar e tentar cortar tudo da gente, porque é mais fácil. não, tem lá nas regras lá que não pode haver favorecimento nem desfavorecimento de nenhum agente específico. Então, é esperado que eles vão usar um critério mais isonômico aí, vão ter outros agentes envolvidos também, em vez de alocar só CMG-GT. Eles estavam estabelecendo contato lá com a BEI, com a Vacaro, usina da empresa que tem muitas PCHs aqui em Minas, né? Elera, comentou de Vacaro? da Mangue lá, que opera as usinas da Ambar. Chama Vacaro? O centro de operação deles chama Vacaro, Vacaro Energia. Aí tem a ver com Galo Saf. Aí, não. Não, não é Vorcaro, não. Vacaro. Vacaro era o cara do mensalão, eu acho. É parecido, mas não sei se é, não. E então aqui ele faz essa estimativa, né? Mais para a gente ter a noção de se está sendo justo ou não. O critério é a gente ter alguma expectativa aí na etapa de programação, né? Ele gera aqui um arquivo CSV É que o Vacari, que era o tesoureiro do PT. é parente dele lá. Esse arquivo aqui que ele gera, geração de média de 7 usinas, ele traz aqui na primeira coluna as usinas com o código lá do ONS, como que foi o último dia, como que foram os últimos 7 dias. Esse arquivo aqui a gente vai usar ele depois. Aqui, eu tô rodando aqui, aí nessa parte do Explorer, né, aparece pra mim, you have not yet opened a folder. Eu tenho que abrir uma pasta aqui pra onde ele vai salvar isso? Não necessariamente, se abrir só o arquivo aqui, ele já entende e vai salvar tudo na mesma pasta. Mas se você abrir o folder, né, ele cria essa visualização aqui que você consegue ver todos os arquivos por aqui. Aí, à medida que você vai clicando, ele abre numa aba lateral aqui, né? Como se fosse uma janela do navegador. É melhor. E foi feito essa planilha que vai nos auxiliar aí em relação à definição do montante de cortes. Antes de mostrar a planilha, nesse histórico aqui de geração que o ONS publica, né, baseado lá no arquivo da programação diária, não existe nessa lista a UFV Boa Esperança, a usina lá advogada Eduardo Soares, né, da CEMIG GT com potência de 85 MB. Ela não aparece nesse arquivo
E ela também não aparece num outro arquivo que o ONS divulga, que é o inventário lá das usinas associadas a cada distribuidora, que é esse aqui que está na tela. Um CSV deles lá. Nesse arquivo, Boa Esperança não aparece e nesse arquivo também não. O que que a gente fez? A gente consultou o ONS através lá da Janaína. Ela consultou lá a equipe da área de carga lá. O pessoal da distribuidora também consultou o ONS e a resposta que veio é que o ONS realmente não enxerga a UFV Boa Esperança. O porquê não ficou muito claro, mas a expectativa é porque eles estão usando uma versão mais desatualizada da base de dados de usinas. Lá no Sintegre, se você pesquisar lá, você consegue achar lá um cadastro de usinas que foi atualizado no início de 2024. Então pode ser que eles ainda tenham essa versão lá congelada em 2024 e o FV Boa Esperança não entrou. Diante disso, né, a gente estava até na dúvida se ela ia entrar ou não nesse rol de usinas aí sujeitas a corte, por ser tipo 3, né, e estar na área da CEMIG-D, e o que que foi alinhado aí junto com a distribuidora. Para o rateio na etapa de programação, como ela não é enxergada pelo INS, ela não vai entrar na composição da geração da área Minas, ela não vai ser rateada, ela não vai ter que ser cortada na etapa de programação. Mas, lá no plano da CEMIG-D, da IO, ele estabelece aqui que ele pode solicitar cortes em tempo real, aí se tiver descumprimento, né, se as usinas estiverem gerando acima, enfim, ele deixa essa abertura aí para fazer cortes em tempo real. Então, para a UFV Boa Esperança, a gente vai deixá-la à disposição do COD para o ambiente de tempo real. Na etapa de programação, ela não vai entrar nas nossas análises aqui. Então, Diogo, assim, em relação à reunião que a gente fez semana passada, né, que a gente fez a previsão lá de radiância, não vai precisar fazer isso, tá? Tá mais simples aí o procedimento. O que que a gente estava fazendo, Isaías? A gente estava tendo que pegar a irradiância lá do Adelmo lá, para calcular qual que seria a geração média de Boa Esperança no dia seguinte, para ter uma noção de como que ia ser a operação dela e então fazer o rateio dos cortes. Como ela não mais vai entrar nessa etapa de programação, né, a gente não mais vai ter que fazer essa análise aí da programação de geração dela para o dia seguinte. Então ficou um pouco mais simples e na planilha aqui eu deixei ela separada aqui, nessa linha de baixo aqui. Mas em relação às demais, né, qual que foi o critério, né? Como que a gente vai adotar os cortes? Foi feita uma análise lá pelo Ricardo Borges, que ele calculou qual que é o impacto de 1 megawatt-hora perdido em cada uma dessas usinas. Para as usinas que não estão A penalizadas, Jusante não tá aparecendo em lugar nenhum. porque ela não é tipo 3, ela é tipo 2. Ah, tá. Ela já é operada pelo INS, o INS já faz cortes, né, já faz programação, então é por esse motivo. Então, assim, as usinas que não estão penalizadas historicamente, essas 5 aqui, elas têm um preço de energia mais barato, né? Então, a gente fez a análise aqui e priorizou alocar os custos de geração com esse critério financeiro. Em relação a custos de eventuais acionamentos, né, de sobreavisado, eu fiz uma conversa com o pessoal da AG lá, e assim, segundo eles, o custo do sobreavisado é basicamente a transformação da hora de sobreaviso em uma hora extra. Assim, não seria um custo tão elevado para ter esse acionamento aí, já que todas as usinas já têm esse sobreaviso à disposição nesse período do ano. Então, assim, de forma mais simplificada, né, para essa etapa agora, que é plano emergencial, a gente usou exclusivamente o valor de megawatt-hora lá, calculado pela área de estudos energéticos. No segundo momento, se esse plano emergencial se transformar aí numa proposta do INS de utilização mais frequente, né? Pode ser que a gente faça um refinamento desses custos, né? Faça uma avaliação mais precisa aí dos custos de sobreaviso, de se tem comando remoto ou não, para tentar estabelecer uma ordem aí que seja ótima, não só do ponto de vista do megawatt-hora perdido. Mas nesse momento, né, para ser algo mais simplificado, a ordem que foi estabelecida é essa ordem que está em tela, sendo
Piau, a usina mais barata, e Mineirão, fotovoltaica, a usina com megawatt-hora mais cara. Esse megawatt-hora eu não entendi de onde saiu esse valor, não. Lá daqueles simuladores do Ricardo Borges, o Então é o Isaías. megawatt perdido, né? Isso. Não é o valor que é do Não. megawatt dela, É a não. mesma análise que a gente já faz lá para os PLEs. Assim, se a gente deixar de gerar 1 megawatt-hora, qual que é o impacto? Então Uhum. é isso aí esse valor. Essas que estão em azul aqui, a gente fez um asterisco aqui, porque ela está contando só o impacto para a CEMIG GT, que são as usinas da Guanhães Energia. E aqui embaixo tem um, um somatório aqui, né, que avalia tanto Guanhães quanto CEMIG. Daqui a pouco eu vou explicar qual que é o objetivo disso aqui. Então, vamos supor que a gente receba lá do ONS, do ONS, não, perdão, da distribuidora, né, do COD, uma geração máxima do bloco dessas 17 usinas de 50 megawatts. Aí a gente vai inserir essa informação nessa célula aqui, C24, e a planilha já vai fazer aqui uma conta para avaliar qual que é a geração simulada para essas usinas e como que ela vai aplicar o corte aí, né? Até em qual ponto ela tem que aplicar esses cortes. Nesse caso aqui, para essas usinas que estão em azul, ela já está com uma vinculação lá com a planilha simula hora. Simula hora não, simula PCH, né? PCH hora. Então, a geração que a gente simular lá na planilha, ela já vai refletir aqui como sendo a geração para o dia seguinte. Essas usinas em rosa são as usinas que não têm programação diária feita pela equipe ainda. Dessa forma, qual que é a análise que tem sido feita? É a geração do dia anterior. Então a gente veio aqui e fez uma estimativa de como vai ser amanhã, baseado em ontem. Pode ser que fique diferente por causa de disponibilidade de máquina, fluência, enfim, mas como a gente não tem outra informação melhor, a estimativa que a gente tem é essa geração baseada no dia anterior. Então, aqui na planilha ele faz a pilha de usinas aí, né? Então, a gente tem 66 megawatts aí, estimados para amanhã dessas 17 usinas. Se eu tiver uma restrição de 50, ele vai aplicar cortes aqui somente nessas usinas aqui mais acima, né? Então, ele está aplicando corte aqui em Gafanhoto, Piau, Cajuru e Peti. Se for uma restrição mais severa, né? Ele vai aplicar cortes em mais usinas. Ele vai zerar mais usinas. Nesse caso aqui, ele está parando em Pai Joaquim. Essa avaliação aqui é uma avaliação mais simplificada. Ele não considera faixa de máquina, não considera outras necessidades da usina, do ponto de vista aí de assistência, de sobreaviso, comando remoto, nada disso. Ele simplesmente pega a geração estimada e vai zerando ali, vai reduzindo até atingir o montante de corte. Esse valor aqui, que vai ser essa geração máxima pós-cortes, ele vai ser uma referência para a gente fazer a programação das usinas. Então, se for a geração máxima do bloco aqui de 40, a gente vai pegar e vai zerar todas até ser hora do Porto. E na hora que chegar ali Dores de Goiães, 2.3. Aí tem que ser feita a análise. 2.3 é uma geração viável nessa usina? Tem faixa para gerar 2.3? Beleza, segue o 2.3. Não tem faixa? Aí quem estiver fazendo a programação vai ter que fazer esses rearranjos aí de forma que no final você garanta ali essa geração máxima de 40 megawatts. O RICOI solicitou que para as usinas da Goiás Energia a gente faça uma análise adicional no sentido de ver se elas não estão sendo penalizadas excessivamente, para tentar mantê-las com um percentual de rateio similar ao que o COD está impondo, né? Então, se a gente tem uma disponibilidade simulada aqui da CEMIG GT como um todo de 67 megawatts, desse total, a Goiás Energia está contribuindo com 9, que é 14%. Então, na hora de aplicar os cortes,
a intenção é que o máximo corte nas usinas da Goiás seja de 14%. Então, essa coluna aqui, máximo corte, ela indica qual que seria esse valor máximo, né, que deveria ser cortado da Goiás Energia para ficar um valor equilibrado. Se a gente vê que na hora que a gente aplicou os cortes, tá ficando muito discrepante, né, tá ficando um corte muito maior na Goiás Energia do que seria de forma proporcional, aí também nessa etapa aí de ajuste da programação, fazer algum ajuste ali entre as usinas para esse valor aqui ficar próximo desse máximo aí, que seria esse percentual baseado na disponibilidade. Para não abrir brecha, né, para ter questionamento que a gente está cortando excessivamente das usinas da Goiás, algo nesse sentido. Então a planilha aqui ela faz essa pilha, né, para direcionar a nossa programação. E ela tem a possibilidade de a gente fazer algumas análises adicionais. Essa export Python aqui, a gente pega lá do arquivo CSV gerado, com a média dos últimos 7 dias, e cola ele aqui. Se colar, ele geralmente ele está vindo com esse texto numa única linha, numa única coluna, aí é só usar aquele texto para colunas, ponto e vírgula, ele já separa aqui. Então, para utilizar esse dado, basta inseri-lo aqui, né, depois rodar o Python, e aqui ao lado ele traz qual que é essa geração que o ONS está enxergando para aquela usina e qual que é a nossa geração simulada, né, como que está uma em relação à outra. Então, no caso de Piau, o ONS está enxergando 7,3. A gente está simulando 7,6, está relativamente próximo. Já outras usinas, por exemplo, Cajuru, o ONS está enxergando zerado. A gente está simulando 5,4. Então, assim, no total de todas as usinas, o ONS está enxergando só 45,5 e a gente está enxergando 21,3. Isso é provavelmente porque o ONS está com uma base de dados lá de geração mais antiga. E nos últimos dias aí, né, a gente teve um aumento de afluência, agora já está em recessão, mas as gerações de hoje, né, elas estão maiores do que a geração mais ou menos 15 dias atrás, que foi essa geração que o INS tem enxergado aí até hoje. Então seria só para a gente ter essas análises adicionais para verificar como que tem sido essa geração enxergada pelo INS e o que a CEMIG aqui está simulando. Beleza. Aqui na planilha. Freitas, agora, é, duas coisas. O NS vai falar informar a geração máxima ou corte O para INS ele, distribuidor? ele vai informar para a distribuidora qual a geração máxima de todas as usinas tipo 3 dela. Geração máxima, sempre geração Geração máxima. máxima. Isso. É isso Tá. aqui. Eu li esse limite de geração programada. E por sua vez, a distribuidora vai informar para nós também a geração máxima das usinas. Então, se a usina ela está com uma geração real maior do que o INS tem enxergado, ela vai ser um pouco mais prejudicada, né? Ela vai ter que cortar mais do que se tivesse a base de dados coerente ali. Mas assim, o NS não vai chegar grupos, né? Ele vai chegar área Minas. Área Minas. Então, assim, a distribuidora vai falar assim, ó, eu preciso CMGT, você corta X%. Ou vai falar assim, o valor em megawatt mesmo. Você Em também tá megawatt. Ela vai receber do INS um valor em megawatt e vai ratear para a gente e vai nos informar um valor em megawatt. A nossa expectativa é que esse valor em megawatt seja mais ou menos 12% do que ela receber do INS. Então, esse valor que você está colocando aí, quanto que o INS está enxergando, tudo é só uma informação, né? Porque Para a gente ver vale o se está cálculo. coerente ou não. Isso, assim, Uhum. só uma análise adicional ali para a gente ter argumento ali para questionar alguma coisa, para fazer uma análise posterior, inclusive. Mas é isso mesmo, não precisa, assim, é uma análise adicional. Aqui na planilha, no lado direito aqui, Diogo, se você queira usar amanhã,
deixei meio que um padrão aqui para a gente usar para informar ao COS, formato aí de mensagem. Aí você vê aí se você pretende usar ou não, adaptar aí da forma que você achar melhor. E para as usinas de reservatório, qual que é a ideia, né? Se precisar fazer um corte, na hora de abrir o vertedouro, a gente tentar usar o reservatório para acumular o máximo de água possível, né? Então, se a gente simular o reservatório e ver que há um valor de vertimento ideal para ser praticado ali naquele momento de corte, a gente também informar ao COS qual que é esse valor de referência, para ter a programação ali dentro que foi planejado. Nem todas as usinas vão ter essa análise, mas as que a gente achar válido, a gente insere aqui com o convertimento recomendado. Seria interessante informar também o horário, né? Que pelo que você está falando aí, isso não vai ser em determinado horário específico. E- Isso, vai ser um período. O período vai ser informado pelo distribuidor e durante todo o período é o mesmo valor de geração a ser praticado. Mas é isso mesmo, tem que informar o período. Então, É, a gente colocando aí Cajuru aí, então, aí tem que ajustar gafanhoto, vai ter bastante acionamento lá para o pessoal lá, né? De Vinópolis. sim, nesse sentido, né, a gafanhoto, como ela tem um megawatt-hora muito mais caro, né? Se for o caso, para não ter acionamento, a gente achar que é melhor até do ponto de vista de controle de cheias, né? Porque tem requisito de volume de espera. Na hora de zerar a Cajuru, a gente abre o vertedouro lá com a mesma vazão turbinada, né? Como o impacto de megawatt-hora para o TCH acaba sendo baixo nesse momento aí, final de ano, já está quase nos finalmente do indicador, com a meta já quase que garantida, poderia, assim, não precisaria reduzir Cajuru para uma vazão muito baixa, depois ter que acionar gafanhoto. Aí na etapa de programação aí faz a análise do que é o melhor cenário para ser adotado. Aqui embaixo aqui tem umas gerações do Pi System lá, né, que ele já está vinculado aqui para ter essas análises complementares. E foi desenvolvido uma tela que está lá na MOP no Pi Vision. E está aqui, ó, geração usinas tipo 3. Essa tela do Pi Vision, ela traz aqui três gráficos. Dá um zoom aqui. Esse gráfico de cima, ele traz em azul aqui o total de geração e o máximo autorizado. Hoje não tem limite de geração. Então está sendo adotado aqui um valor de 1.000. Assim, o que que é esse 1.000? É um valor maior do que a potência instalada, é só para ter um valor fixo ali, um valor teto. Então, se não houver geração, eu estou adotando esse valor de 1.000, né? Se não houver limitação. E aqui abaixo a gente tem as gerações aí de cada usina dessas 17, né? Da meia-noite até o momento. E aqui embaixo tem lá Boa Esperança, né? Como ela está separada aí, né? Ela está entrando só no tempo real. Ela não vai contabilizar para esse total do bloco de usinas, mas se for necessário, no tempo real pode haver algum acionamento para reduzi-lo. Na planilha, há aqui uma aba que chama TagPy, que já tem um formato para a gente gravar esse limite de geração nessa tag de geração máxima programada. Qual que é o objetivo disso? Que a partir do momento que a gente tem esse valor conhecido, né, a gente alimente essa tag de geração máxima e aqui no PyVision ela vai aparecer para alarmar também o COS, né? Tem uma análise aqui que fica piscando para avisar que a geração está acima ou abaixo daquele limite. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A geração agora está em torno de 67. Se a gente pegar esse valor de 40 que está aqui e gravar na tag, te ver como que ficaria.
tem essa Tá planilha que cortando chama. sempre nos mesmos horários aí. Aí o horário tem que ajustar. Conforme for informado lá pelo COD, a gente faz o ajuste aqui da matriz, né? Mas nesse caso eu coloquei aqui entre 7 e 16 horas. Mas aí teria que confirmar esse período aqui. Como é que grava isso na tag? A gente tem essa planilha aqui que chama Escrever PySystem, que está lá na pasta Planilhas. Essa planilha que vai ser utilizada para fazer essa escrita. Para utilizar a planilha, basta apagar essa última utilização que está aqui, né? E a gente coloca esse formato de dados, já está no mesmo formato da planilha, né? Que é timestamp, tag e o limite, e cola aqui. Aqui eu já deixei para o dia seguinte, né? Mas como é o dia de hoje, só para a gente testar, vou considerar que seria dados para hoje. Basta clicar aqui em Send Values, ele já grava no PySystem. É uma boa prática quando fizer isso, vir aqui no PyDataLink, nas configurações de conexão, e alterar nesse servidor de dados essa, esse membro coletivo aqui, né? Tem uns PyDataLink em inglês que é Collective Member. Mas você altera isso aqui, ele então vai gravar no servidor que estava e no servidor de redundância lá do PySystem, né? Que tem dois servidores, um fica comunicando com o outro. Então, para você gravar nos dois, é uma boa prática você fazer aquela configuração ali alternando os servidores. A partir do momento que eu fiz isso, é esperado que o valor já esteja na tag e o PyVision, ele vai atualizar aqui, já está alarmando. Vou só dar um refresh na tela para ele atualizar. Ó. Então aqui já tem aqui o 40, né? Que a gente gravou, e como 40 é menor do que 66, ele fica piscando aqui alarme. Essa tela aqui é o objetivo que ela seja utilizada pelo COS e também para quem estiver na programação do dia aí, para estar acompanhando, para estar fazendo alguma análise adicional. Na MOP, a gente colocou também que todas as reprogramações de geração, acionamentos em tempo real aí que ocorrerem, eles devem ser informados para ao PPE, né, através do Teams. E o objetivo disso é que a gente avalie se eventual decisão tomada pelo COS ali em tempo real pode ser, de certa forma, otimizada, né? Vamos supor que ele faz um corte em Cajuru e abre o vertedouro com uma vazão mais alta, mais baixa. Aí a gente avalia e informa ali qual que é a melhor operação, né, do nosso ponto de vista. Se precisar de alguma atuação em tempo real, há essa ordem de usinas aqui para atuação do COS, né? A mesma ordem lá financeira. Então é privilegiado aí o acionamento para as usinas que têm um megawatt-hora mais barato. Nesse primeiro momento a gente não avaliou a questão de comando remoto, de acionamento, enfim, mas tem aqui um parênteses que o COS pode ir para a próxima usina se ele vê que vai ser inviável fazer o comando ali no curto prazo. Não tem equipe na usina, não tem comando remoto, ele não consegue fazer nada, então vai para a próxima da lista que ele tem alguma ação. Aí ele nos aciona, a gente avalia. Não, beleza, mantém, ou então não. Essa usina aqui que você cortou, um megawatt muito caro, aciona o fulano lá para o fulano ir lá e ajustar a geração dessa usina. O fulano demora 1 hora para chegar lá, agora são 10 horas da manhã, de 10 da manhã até 4 horas da tarde ainda tem uma geração que pode ser otimizada. Então, assim, pode ter esse acionamento da UPP também no tempo real para a gente fazer essa reavaliação. Feito o fechamento aqui da programação, né, gravou esses valores na tag, definiu aqui a geração de cada usina, né, o combinado foi a gente ter essa programação informada ao COS via chat do Teams, né, o PPS Aula Controle, e para as usinas que a gente faz programa, e o programa vai lá para o SAG, esse programa já vir com o valor correto lá de geração. Foi criado um grupo lá da GGO. A GGO criou um grupo hoje lá no WhatsApp, pediu para ser informada também.
mas a informação que eventualmente a gente colocar lá vai ser algo mais informal. O fluxo de informação padrão é sempre via sala de controle. E como a gente vai receber essa informação da distribuidora? Ótima pergunta. A gente tem o ADM Progen, que Isaías escolheu como o e-mail oficial da equipe de planejamento hidrelétrico. Então a gente vai receber nesse mesmo e-mail. A CEMIG dela tem essa caixa aqui, ó, Plano Emergencial de Gestão de Excedente, Energia na Redistribuição, PGED. Esse e-mail do PGED, ele chega e já tem uma regra aqui no ADM Progen que ele encaminha automaticamente para a lista nossa da equipe. Então, ele vai chegar via DM Progen. Se a regra der certo, ele vai chegar também no e-mail de cada um, a partir dessa caixa aqui da CEMIG-D. Ela já enviou um e-mail ontem aqui, né, informando desse estado de atenção que o ONS estabeleceu para o dia 25. E na etapa de pré-operação, né, a ideia é que seja utilizado esse mesmo e-mail. O que eles comentaram é que eles estão com certa dificuldade em ainda operacionalizar lá uns automatismos para ter esses envios de comando. Eles estão com as usinas de forma individual lá, modeladas, mas eles ainda não concluíram essa modelagem de centros de operação, quais usinas estão associadas a cada centro de operação. Então pode ser que nesse início aqui, né, para essa programação do dia 25, eles mandem vários e-mails, um e-mail para cada usina. E nesses e-mails, o que que a gente vai ter que fazer é fazer somatório e ver qual que seria o total, e a gente tem essa prerrogativa de redistribuir para as demais usinas. Lá na MOP, a gente colocou essa observação que, que tem que fazer essa análise, né? Se chegar a essa geração máxima individual, a gente deveria fazer essa redistribuição aí, né? Fazer o somatório e considerar o somatório. E se precisar de alguma tratativa com o COD nessa etapa de programação, já deixei aqui nesse item 3.8 os contatos lá da distribuidora, são esses três aqui, Pedro, Talmar e Felipe. Para o dia 25, Diogo, o Talmar parece que está na escala lá. Então, provavelmente é ele que vai disparar esse fluxo lá pelo lado da distribuidora. Se tiver qualquer dúvida aí, precisar esclarecer qualquer coisa, recomendação é procurá-lo. Então vamos fazer um resumo aqui, né? O NS, na reunião de programação lá, ele vai informar a tendência para a semana seguinte. Na etapa de programação diária, né? Lá no chat da programação diária, ele já vai dar esse indicativo. Ele tem a figurinha lá que ele criou. Então ele vai falar assim: para hoje não tem acionamento do plano para amanhã. Então ele vai confirmar essa operação aqui no chat da programação. Tem uma mensagem de hoje aqui, ó. Não haverá acionamento para amanhã. Na hora que for amanhã, ele vai fazer a mesma coisa para a programação do dia 25. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Se tiver, ele, o ONS ele vai informar até 14 horas para a CMI distribuidora qual que vai ser o montante de geração que a distribuidora vai cortar. E a distribuidora, ela informou nesse e-mail lá do ADM Progen, que chegou ontem, que ela vai fazer esse envio aqui até 19 horas. Ah, não, pera. Não, o NS vai enviar a CMIG-D até 19 horas e, posteriormente, a CMIG-D vai comunicar a cada agente aí a sua limitação. Então, não há um horário travado, né, que a gente vai receber essa informação, então tem que ficar de olho lá no chat da programação para ver se vai ter ou não o acionamento naquele dia. E se for ter o acionamento, esperar o e-mail aí da CMIG-D. Qualquer coisa, manda o chat no Teams pro cara lá e pede pra ele te avisar quando ele enviar o e-mail, né? Se for o caso. Agora, isso não muda em nada o fluxo da programação com o NS. Das Ele vai, demais usinas, não. ele vai considerar aquele corte lá naquela área em Minas Gerais e vai tocar a vida dele e pronto. Ele não tem Isso. controle, ele não faz programação dessas usinas, não tem gestão.
Assim, esse core de geração é o último recurso para ele controlar lá carga e demanda. Mas, o que que pode acontecer antes disso? Antes dele fazer o corte em usinas tipo 3, ele vai fazer cortes em usinas despachadas. Não sei se vocês lembram que a gente preencheu uma planilha lá para o NS 1, 2 meses atrás, que a gente foi usina por usina das despachadas e falou que Sacarvalho, mínimo é tanto. Três Marisa, mínimo é tanto. Dá para ver vertedor? Sim. Dá para ver vertedor? Não. Quanto tempo? Então, assim, há uma expectativa que ele também utilize reduções nas despachadas, inclusive gerações zero em usinas que historicamente não praticam geração zero. Pode mandar zerar Sacarvalho, pode mandar zerar Salto Grande, pode mandar abrir vertedor em Irapé, enfim, pode pensar num cenário de operação aí diferente do usual para esses dias mais críticos. Beleza. A muda, Diogo. Se acionou isso aí, vai ter mais emoção também nas outras, né? Provavelmente. Então, acho que é isso, deu para passar por tudo aí, só vou. Seria bom colocar uma cópia dessa planilha dentro dessa pasta, pra ficar tudo numa pasta só, né? Essa de Essa, gravar PDP aí, gravar a tag aí. ela já está com o link lá na planilha, que tem aquele Tem lá padrão numa de célula lá na aba escrita. lá. Então, nada impede, mas assim, já tem um link dela lá. Eu vou mostrar aqui, só gravar no valor 1000 aqui para não ficar parecendo que tem corte hoje, né? Mas aqui no simulador, né, nessa janela aqui, Tag Paz, aí tem aqui o link Uhum. para você abrir a planilha. Essa planilha aí, ela chama. Essa aqui chama simulador. Simulador corte. Quer dizer, ela não. Deixa eu ver aqui se eu Ela tá já. lá na pasta geral, dentro da pasta do NS, referente Simulador às usinas corte em, tipo em 3. desenvolvimento. Isso. Tá, aí eu vou ter que carregar. Depois que eu rodar o Python lá, eu carrego esse dado de onde? Os dados aí. Não entendi sua pergunta. Eu preciso rodar o Python para ele buscar os dados no site do NS, correto? O Python é mais para ter uma noção do que o NS está enxergando. É obrigatório rodar o Python? Não. Assim, você não, Uhum. não precisa do Python para alocar a geração. É mais para ter uma noção se a operação que está sendo feita pelo NS, pela CNID, está chegando para a gente de uma forma equilibrada. Mas no limite, não precisa. Mais uma ferramenta adicional aí. Se não quiser fazer no Python, não precisa, faça só lá na planilha. Vamos pensar assim, entendi. Mínimo produto viável. Eu Mínimo consigo produto é vir pegar aqui. pegar o e-mail da distribuidora, digitar o valor aí e ver quanto que eu tenho que gerar em cada uma, Isso, e fazer a puxar lá a programação no. planilha das tags, gravar as tags e mandar uma mensagem pro SOS. Isso, mais ou menos isso. Mas aí tem que fazer as análises, né? De se está equilibrado ou não o corte lá da Goiânia, se a geração que você está programando aqui está dentro de faixa ou não de máquina, Uhum, se você tem que fazer ajuste na cascata em relação a esse corte. Aí é a programação que a gente já faz, né? uhum, O simulador não vai entregar o trabalho pronto, ele vai entregar aqui um direcionador. entendi. Você falou que o Python ele gera um arquivo CSV? Gera vários. Um deles você utiliza aqui para fazer essa análise se a média do que o ONS está enxergando está sendo similar ou não à média Uhum. que a gente está simulando aqui. E ele tá gravando onde? Dentro da pasta lá? Todos os arquivos que ele grava, eles gravam na mesma pasta que tiver esse arquivo aqui do Python.
Ele usa caminhos relativos, né? Esse, Aí ele grava. Qual o nome do arquivo que ele grava aí? Esse Prev Esse aqui é a Base. previsão de geração de Boa Esperança. Uhum. Esse de cima aqui, esse aqui não vai mais precisar usar, então pode desconsiderar aquilo ali. Ele vai ser esse aqui, que tem um histórico dos últimos 7 dias, e só. Esse aqui é o que ele usa para fazer os gráficos todos lá. E essa planilha aqui, ele tem as usinas que estão em Minas Gerais lá, para ele fazer a identificação de quem que é essa amiga e do que não é. A média geração usina 7 dias é o que ele grava. Isso. Se eu rodar aqui agora, ele vai subscrever esse arquivo aí. Se seu pai estiver funcionando, sim. Ok. É isso. Igual a dúvida aí, Diogo. Pronto para a mão na massa aí amanhã. tô apanhando aqui é do Plotly, dos gráficos. Conseguiu rodar, não? E o meu VS Code aqui é velho. Tem que Acabar baixar. aqui eu dou uma olhada aí pra você. Baixar na munheca aqui o trem, pô. Tinha que ter um botão aqui atualizar igual o Chrome, né? Não, mas se der aquele pip lá, ele vai, não vai não? Pip install plot ali. Dentro do Tenta VS aí, Code? não, Não, dentro do PowerShell lá. não dá não. Beleza. Tô Fechar atualizando aqui. aqui. Tem alguma. Se tiver alguma outra questão, só me procurar aí. Beleza, feito.